Estamos entrando no segundo painel do dia, denominado de Instituições Financeiras Digitais. Para introduzir esse importante painel, eu convido ao palco o Vadi Curi, grande especialista em seguro rural. E, paralelamente, antes de passar a palavra para você, Vadi, eu gostaria de convidar para se acomodar nas cadeiras o Pedro Barreto, diretor de agronegócios do Itaú BBA, o Bruno Camargo, CEO da Fairfax, e o Marco Túlio, diretor de agronegócios do Banco do Brasil. Uma salva de palmas a todos. Vadi, o palco do AgroTools Future é todo seu. Obrigado. Fica à vontade. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com os senhores sobre a questão do agronegócio, futuro. Ouvimos aí o Rodrigo falar que muitas coisas estão mudando e a agricultura vai passar por transformações bastante sérias. Em decorrência disso, muitas coisas também terão que ser transformadas. Eu vou falar um pouquinho aqui da questão do seguro, que tem uma conectividade muito grande, não só com o financiamento da agricultura como um todo, mas principalmente com o desenvolvimento tecnológico do que nós temos. Enquanto eu estou falando, vocês estão vendo a evolução de um pé de soja, que tem toda uma tecnologia por trás disso aí, todo um desenvolvimento laboratorial. O crescimento que foi dito aqui da agricultura pelo Irajá, no aspecto entre você ter essa plantinha nascendo e ela pronta para entregar o seu fruto, você traz hoje uma tecnologia muito forte embarcada. Nesse caso específico, você põe uma semente e vai colher 100 sementes por pé, que te dá em média 55 sacas por hectare, que basicamente é a média brasileira. Esse ano foi 53 e pouco em funções de questões climáticas. Tudo isso aqui está muito conectado ao desenvolvimento tecnológico. O que as indústrias de tecnologia, o conhecimento da terra, o conhecimento do desenvolvimento da genética incorporado à vida de uma planta. E nós, como seguradores, quando olhamos a evolução física, a pergunta que fica: quando começa ou quando termina o meu risco? Em cada fase evolutiva dessa planta, eu tenho um risco diferente. Só que a vida de laboratório é diferente da vida real. Você pode ter a seca, que vem atrapalhar toda essa evolução padronizada. Você pode ter excessos de chuvas e você pode ter granizo ou geada. Esses três fatores, seca ou excesso de chuva, representam 85% das perdas na agricultura da cultura soja que eu estou falando. E quando você pega geada, você vai para 92% das perdas verificadas decorrem desses três fatores. Como gerenciar isso? Como trazer a tecnologia a favor de um gerenciamento de risco na agricultura? Você tem, no Brasil hoje, o zoneamento agrícola, um instrumento hoje fundamental na questão da gestão do risco agrícola. Ele orienta o agricultor por decêndios em função do tipo de solo, tipo de semente, qual é a melhor data de plantio, para que a planta tenha água, sol, luminosidade adequada na linha do seu desenvolvimento fitológico. Esse é um instrumento que foi implantado em 1996, foi a era que houve a transformação da agricultura brasileira de exportadora para importadora, dando um grande ganho de produtividade por hectare. É um instrumento de gestão de risco, um instrumento de gestão de crédito público. Há uma obrigatoriedade de seguir o agricultor, quando toma crédito, essa questão do zoneamento. É o primeiro instrumento que nós temos sobre a agricultura. E aí vem o instrumento principal, que é a política agrícola. A política agrícola é um instrumento previsto na Constituição, no 187, onde definem quais são os principais itens
que compõem uma política agrícola no Brasil. Você tem a questão do crédito, você tem o seguro é um instrumento de política agrícola previsto na Constituição, e você tem o zoneamento agrícola, é um instrumento que foi feito em 96, que é um instrumento de gestão de risco. E, dentro disso, o seguro procura abranger essas perdas todas, não só climática, biológica, variação de preço, variação de commodities. Você pode hoje ter todas essas garantias inseridas num produto chamado seguro agrícola. Aliás, essa é a grande questão de você ter o seguro agrícola previsto na Constituição, porque ele é um instrumento de política agrícola. Aliás, a pergunta que temos que fazer: por que o governo subvenciona o prêmio de seguro agrícola e não subvenciona o prêmio de automóvel? Não subvenciona o prêmio de vida? Aonde está essa modificação? Qual é a razão? O seguro agrícola tem alguns pontos principais. Primeiro, ele tem que manter a saúde econômico-financeira do agricultor. O agricultor, se ele planta 100 hectares, se ele tem uma perda, no ano seguinte ele tem que tomar uma decisão. Ou ele vai plantar 50 hectares com a mesma técnica, ou 100 hectares com técnica diferente, com um custo de custeio menor. Isso afeta a produtividade, isso afeta a política agrícola. Outro aspecto importante é a questão do emprego no campo, como foi mostrado pelo Irajá. Você tem a questão da manutenção, o desenvolvimento tecnológico no campo. As seguradoras trabalham, precificam o risco conforme a sua tecnologia aplicada no campo. Você tem também a questão da proteção da renda ou do faturamento do agricultor, onde você tem a variável commodities e a variável câmbio. O agricultor não consegue precificar os insumos que ele utiliza na sua lavoura, e muito menos precifica o preço do produto que ele vai vender. Só sobra ser extremamente eficiente entre colocar a semente e colher o fruto dessa semente. E também protege o crédito. No mundo inteiro, o seguro agrícola é um grande instrumento de proteção de crédito. Aliás, em muitos países, não se há crédito se não tiver o seguro agrícola como instrumento garantidor desse crédito e equalizador do orçamento da União. Quando o governo parte para um programa de seguro agrícola saudável, que venha atender às reais necessidades, eu estou, de fato, equalizando o orçamento da União, não havendo necessidade de se colocar valores maiores ou menores em decorrência disso. Aqui é um quadro que eu estou trazendo para uma reflexão sobre o momento de seguro. Isso aqui é o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, que coloca a evolução do custeio de soja no Mato Grosso. Então, quando eu olho 2018, 20% é recurso próprio do agricultor. 18% são bancos públicos. Eu tenho 13%, perdoe-me. 18% você tem iniciativas privadas, revendas e as multinacionais. Mato Grosso planta 6.800.000 hectares. Ele tem basicamente 5% dessa área segurada hoje. E esses 5%, 90% está nos 13% de banco público. E a pergunta que fica: eu sou eficaz? Sou eficiente? Se o agricultor tiver perda, como teve em 2016, 2017, que ainda não conseguiu recuperar as suas questões econômicas, os 20% deles é a perda que ele vai ter, porque tanto o trade quanto distribuidoras têm garantias para receber o que emprestou, tanto o banco privado como o banco público. Então o seguro vai ser criticado por não ser eficiente, não pelo fato das coberturas serem ou não serem adequadas, é que ele está sempre garantindo uma pequena parte da lavoura segurada. O Brasil hoje, 15% da área plantada é segurada. Estados Unidos, 90%. Ok, não vamos falar de Estados Unidos. Vamos falar que temos que desenvolver. E aí sim vem essa questão como um todo, no aspecto do interesse segurado.
Aonde está o real interesse segurado do seguro agrícola? Se fala numa sociedade transformadora, numa sociedade nova, e nós temos que entender, se eu faço um seguro de um celular, o interesse segurável não está no celular, está no uso do celular. Se eu faço um seguro de uma geladeira, não é mais a geladeira, é o uso da geladeira. E o seguro agrícola, qual é o interesse segurável? Numa coisa viva que faz parte de toda a questão. Ou seja, quando eu não tenho a plenitude dele, desculpa, o produto pode ser o melhor possível, ele não vai ser eficaz e não vai ser eficiente. Aí vem a subvenção, a parte que o governo faz para poder desenvolver o seguro agrícola. E aqui vem a demanda. De fato, a subvenção que começou em 2006, naquela época, menos de 1% da área plantada era segurada, ou seja, estou falando questões de 12, 13 anos atrás, hoje eu estou com 15%, você teve um aumento significativo, e você lê isso por aí, do seguro agrícola no Brasil. Mas ainda estamos longe, eu tenho 85% de área plantada não segurada. Como é que eu vou fazer essa expansão? Garante a expansão e continuidade. Nós temos percebido nos últimos 5 anos esta oscilação com relação ao valor da subvenção. Isso traz uma instabilidade no campo. O agricultor, eu vou ou não vou plantar, e tem que plantar, que é o negócio dele. Vai estar seguro ou não vai estar seguro? É a segunda questão que fica. O desenvolvimento de novos produtos e coberturas. Quando começou em 2006, eram apenas 20 culturas seguradas. Hoje você tem mais de 90 culturas seguradas. Você tinha menos de 1 milhão de hectares segurados para 16 milhões que pode vir agora. Então, acho que tudo isso vem em função do desenvolvimento de produtos, adequação e conhecimento. E uma coisa importante que eu tenho observado é que o agricultor está adquirindo a cultura de se fazer o seguro. Mas nós, seguradora, talvez ainda não adquirimos a cultura da agricultura. Nós temos que entender que o risco agrícola não é um risco para ser feito um produto no ar-condicionado. Eu tenho que vir do campo para a cidade, não da cidade para o campo. Lá, a realidade. E nós estamos num país continental. Se plantar soja no Rio Grande do Sul é diferente de se plantar soja no Tocantins, no Centro-Oeste, na Bahia. Então, nós temos que sair e conhecer a realidade do campo brasileiro. E também aqui a questão do orçamento da União. Então, esses dois instrumentos, a questão do seguro agrícola, o papel dele, e a subvenção, tudo isso existe por quê? Aí vem o interesse segurável do seguro agrícola. O seguro agrícola faz parte da segurança alimentar. Todo o direcionamento de uma política agrícola, todo o desenvolvimento tecnológico, tem um olhar forte na segurança alimentar mundial. Ao fazer uma indenização, e aqui é uma coisa importante, eu não reponho, eu não consigo buscar soja para colocar onde se perdeu soja. Eu tenho que indenizar. E tenho que ser eficaz e eficiente na minha indenização, para que no ano seguinte o agricultor tenha uma capacidade econômico-financeira suficiente para se fazer toda essa questão. Bom, aqui vem o ciclo, o mapa, falando de segurança alimentar, projeção 2028, 58% dada a tecnologia, você tem 28%, 30% vai crescer em função de você ter a tecnologia, quanto a 15% da área. Temos questões de infraestrutura, temos questões de alta tecnologia, de pesquisas e novas fontes de financiamento. Como é que vai fazer isso aqui? Só através da agricultura de alta precisão. E não há como gerir um seguro agrícola num país continental se não for através da agricultura de precisão, através de monitoramento, através de conhecimento como um todo. Então, esses aspectos aqui, modelo de gestão de risco com base no Agro 4.0, que, na verdade, 4.0 é o nome de conjunto que todos os instrumentos de alta tecnologia estão contidos aí dentro. Você tem que consolidar esse programa de subvenção, dar a ele, não necessariamente números, mas uma constância com relação a esses números. Você tem que ter um novo zoneamento agrícola consolidado, capacitação técnica
das pessoas para poder fazer a gestão da alta tecnologia. Você tem também a questão do banco de dados, como foi colocado aqui. Eu uso muito uma figura que dados é como se fosse H2O, 75% do nosso organismo é água. E os dados estão muito ligados a essa questão de água. É dados organizados, higienizados e homogeneizados. Isso me traz a informação correta sobre o que eu preciso fazer, o que está acontecendo e como eu posso trabalhar preditivamente. Outro aspecto importante é a questão de conhecer o perfil do segurado. Não adianta mais eu precificar por município, cada município tem um tipo de agricultor com um tipo de técnica diferente. Pega o município de Cláudia, que planta quase 110 mil hectares, cada um é diferente, a gente percebe, tivemos experiências de dizer por 10 dias, 20 dias diferentes de plantio significa ter ou não ter perda em função do veranico que lá ocorreu. Então, esses instrumentos são fundamentais para que a gente veja. A gestão do modelo de agricultura apoiada na evolução. Não é possível gerir esse país continental no seguro agrícola através de PICAP. Eu tenho que ter monitoramento por satélite, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter modelos preditivos, modelos corretivos e avisar o segurado que a lavoura dele está com problema através das leituras de satélite. Outra questão importante também são serviços que eu posso prestar. Aqui foi dito muito sobre a questão da sustentabilidade. O seguro pode ser um grande indutor de boas práticas de sustentabilidade. Eu não tenho dúvida quanto a isso. A orientação de se fazer correto da forma certa. Ninguém se torna CEO de uma empresa por não ser sustentável, mas deixa de ser por não ser sustentável. E o mundo está cheio de exemplos recentes. Volkswagen, Vale e N outras empresas que os presidentes saíram por questões de sustentabilidade. Então, finalizando aqui, eu acho que a agricultura brasileira, a sua expressão no cenário da cadeia alimentar mundial, a tipologia do modelo que nós temos, um seguro agrícola só pode ser construído sólido, sustentável e independente, que será possível através de uma gestão colaborativista. Não se dá para ser independente sem ser... Não se dá para ser independente se não for através da interdependência. A conectividade que foi dita aqui hoje é a interdependência. Se fala num Uber, ele é independente ou ele é interdependente? Na verdade, se a gente olhar alguns largões, o que essa sociedade está nos trazendo, eu posso dizer que Google é meu pastor, nada me faltará. O Waze me guiará, o Spotify me animará, e a agricultura 4.0 me alimentará? Não. O iFood me alimentará. Então, essas questões todas de transformação fazem. E para o agricultor? O que o agricultor precisa? O agricultor precisa de ter produtos que sejam descomplicados, acessíveis e coerentes com as suas reais necessidades em função da sua especificidade. Eu comecei o slide com aquela plantinha que demora 1 minuto e 10 segundos. O agricultor fica o tempo inteiro olhando, tem uma frase que eu gosto muito, que a agricultura é a arte de saber esperar. E eu complemento isso, que o seguro agrícola é a arte de saber tranquilizar a espera. A questão que está aí, nós já atingimos o estágio da arte de tranquilizar o agricultor? Temos produtos e serviços adequados a isso? Era essa a introdução. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela introdução, Vadi. Vamos agora iniciar o painel Instituições Financeiras Digitais. Prezados, após essa ótima introdução, como eu disse, obviamente alinhado ao tema desse painel, ou seja, do uso de inovação e digitalização dos serviços financeiros rurais, gostaria de solicitar que cada um de vocês faça um pequeno comentário sobre o que vem sendo realizado pelas suas empresas na prática ou como um modelo de negócio de vocês
tem relação a esse tema. Fiquem à vontade para concordar, discordar, complementar o comentário do colega do lado. Vadir, como você fez a introdução, não há necessidade de comentar, mas caso haja necessidade, fica à vontade. Tá? Após o comentário de cada um, abriremos o nosso painel para as perguntas de todos vocês. Então, fiquem à vontade para colocar o nome de vocês ou deixar anônimo somente no nosso número de WhatsApp que está no folheto na cadeira de vocês. Tá bom? Então, por gentileza. Oi. Bom, democraticamente aqui, como estamos falando de seguro, né? Acho que eu vou continuar um pouquinho com a visão de seguradora. E, primeiro, é um prazer estar aqui. Acho que o Vadir, eu estudei muito a operação dele, durante muito tempo líder de mercado aí dessa operação. E eu acho que a nossa visão foi criar uma plataforma digital seguro. O seguro ainda é uma das indústrias talvez mais atrasadas, não só no Brasil como no mundo, né? Então você para pensar na questão toda de análise de dados, na previsibilidade, e a gente, como segurador e como resseguradores, nós damos cobertura para catástrofes naturais, né? Talvez a gente seja a indústria que menos consome dados de previsibilidade de clima, por exemplo. Então, a nossa visão, assim, acho que a questão toda do seguro, né, a experiência do seguro, como é entender todas as ineficiências dessa cadeia, e nos colocarmos como um facilitador ou como gerador de valor que vai muito além da mitigação de risco, né? Por essa jornada aí de estudo dessa cadeia toda do agronegócio, o que eu pude constatar é que a gente tem especialistas nas áreas de crédito, especialistas nas áreas de agricultura de precisão. Agora, a conexão entre esses agentes da cadeia, realmente, ela é pobre, ela não existe. Então, todo esse trabalho de pesquisa, e eu acho que a parte do crédito, né, que eu vou deixar também a bola quicando aqui para a parte do crédito, entender o crédito, a importância do crédito, em toda a produção agrícola e para o seguro agrícola, e saber aonde que nós podemos nos encaixar, não só para conseguir mitigar o risco do produtor, entender as necessidades do produtor, mas das instituições financeiras. Como é que a gente consegue fornecer informações, e hoje a gente está trabalhando, que vou mostrar um pouco para vocês depois, sobre o rating da terra, né? Então, como é que eu consigo trazer essa informação de uma forma digitalizada, de uma forma rápida, de uma forma onde as instituições financeiras possam trabalhar com ela de modo a facilitar o acesso ao crédito, né? Então, esse foi o mote, né, do nosso projeto de arquitetura, essa plataforma digital de seguros que a gente acabou criando, e hoje é uma das plataformas aí mais bem vistas na América Latina na questão do seguro. Mas foi muito essa questão de entender a cadeia e fazer o link com o crédito. Perfeito, Bruno. E acho que algo que nos une seguradoras e bancos é a insatisfação, né? A gente enxergar um mundo de oportunidades e essa vontade de aproveitar essas oportunidades. Acho que a tecnologia é o caminho. Eu estou há 20 anos no Itaú BBA e sempre cuidei de clientes de grande porte, onde a gente tinha uma grande manualidade. Até a gente foi montar a nossa operação de financiamento à agricultura, né, muito para desbancar o sujeito que está aqui à minha direita ao longo do tempo. E a grande oportunidade que a gente tem, a hora que a gente começa a ampliar o número de clientes, a quantidade de operações, a gente vê que o único caminho que a gente tem para fazer isso de uma forma eficiente é com tecnologia, né? Obviamente, dentro de uma jornada de transformação digital que normalmente a gente passa, a primeira fase é usar tecnologia para compliance, né? Então, eu falo assim, eu preciso ter alguém que afira que o que eu estou fazendo não é ilegal ou que ninguém vai aparecer na minha porta reclamando de alguma coisa. Segunda etapa, talvez a gente falar de eficiências operacionais, mas ainda assim a gente está num nível muito básico. Para depois passar por uma gestão de informação e melhoria do negócio e
depois de transformação de modelo de negócio. Acho que essas talvez sejam as 4 etapas que a gente vê a transformação digital aí no Itaú Unibanco, e por começar uma área nova lá, talvez a gente tenha uma grande liberdade para trabalhar com tecnologia. E talvez a gente não tenha essa linearidade, como o Ked bem trouxe aqui, de poder passar por todas essas fases no ritmo que a gente queira, porque tem gente que já nasce absolutamente digital. E aí é ótimo poder contar com parceiros para aí sim a gente se desenvolver, não dessa forma linear, mas podendo dar saltos. E acho que a lógica que a gente tem, tanto desse evento quanto desse espaço que o Itaú patrocina, do Cubo, é justamente essa, né? Muito mais do que ir de uma forma linear se digitalizando, é a gente ter uma inovação aberta, é a gente aprender e evoluir além do que a gente consegue de forma independente, para quem sabe nos aproximarmos dos 180 bi de ativos em agronegócio do Marco Túlio aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marco Túlio, diretor de agronegócio do Banco do Brasil. Tenho 37 anos de banco e a maioria deles trabalhando no agronegócio. O Banco do Brasil ele tem uma carteira de 188 bilhões de reais de agronegócio. Isso corresponde a basicamente 30% de todo o crédito aplicado pelo Banco do Brasil, 60% do todo o sistema financeiro nacional do crédito rural é feito pelo Banco do Brasil. O fato de o banco estar presente na maioria dos municípios e contar com uma equipe técnica de agrônomos, veterinários ou tecnistas em todo o país, são mais de 250 que prestam consultoria para os nossos clientes e fazem uma coleta de dados há mais de 30 anos sobre produtividade naquela sua microrregião que ele é responsável. Isso gera uma gama de informações muito grande para o banco, que a gente tem um sistema chamado RTA, que é o Referencial Técnico Agropecuário, e que, através dessa gama de informações, é que a gente aplica o crédito rural e mensura todos os riscos que estão envolvidos nessas microrregiões em todo o país. Nesses 37 anos de banco, eu vi o agronegócio se modernizar, tanto dentro da porteira quanto fora da porteira. E vimos também uma necessidade muito grande do banco se modernizar para que as exigências dos nossos clientes fossem atendidas. E assim o fizemos. Nós temos trabalhado bastante na digitização e digitalização dos nossos processos e também dos nossos produtos. Nós criamos algumas linhas de crédito que são quase que totalmente digitais. Eu vou explicar o quase, porque não é totalmente digital. É porque o agronegócio, como vocês sabem, ele é altamente regulado. E nós temos o Manual do Crédito Rural, escrito por Castelo Branco, né, em 1969, que precisa ser um pouco modernizado. E ainda tem algumas travas que impedem que você, por exemplo, faça a assinatura digital de um contrato rural, certo? Então, a gente criou nesse cenário todo, então, soluções digitais, como o custeio digital, o QR Code, que através do seu smartphone você pode ver todas as qualificações daquela máquina e já entrar com um pedido de financiamento no banco. E nós criamos lá no Vale do Silício, nós temos um Labs no Vale do Silício, nós criamos o Agrobot, que é um consultor digital, que não é o Watson, né, como o Rodrigo apresentou aqui, mas vai chegar lá, onde o produtor rural interage com o nosso Agrobot e, através dele, ele tem todas as informações sobre a sua atividade para poder tomar a melhor decisão no tempo certo, considerando que tempo é algo extremamente importante para esse segmento. Então é isso, o Banco Brasil vem se modernizando, é uma empresa de 211 anos, mas que a todo tempo busca estar próxima ao seu cliente e atender às suas necessidades de forma mais ágil e mais precisa possível. Só você poder complementar e dar um testemunho do grau de modernidade do Banco do Brasil. Acho que no final do ano passado a gente foi surpreendido lá no banco. A gente recebeu uma visita do Banco do Brasil, onde a área de gestão de patrimônio deles
veio nos oferecer serviço de valoração de terra. Né? Eu falo, não, mas isso é o back-office do Banco do Brasil? Está querendo vender serviço para o Itaú? É isso mesmo. E ele falou, poxa, a gente tem centenas de milhares de propriedades agrícolas aqui que os nossos agrônomos visitam, a gente tem dados, tem uma base de dados muito mais rica que qualquer outra. Acho que mostra um pouco da modernidade, de quando a gente fala de, talvez, quando a gente vai num emissor de cartão que coloca quatro dinossauros na parede, né? A gente vê que os dinossauros se mexem um pouco, né? Para a infelicidade do emissor de cartão. E isso é ótimo, porque a inovação só acontece quando todo mundo se mexe. E do lado do Banco do Brasil a gente vê isso, e obviamente que isso nos instiga a mover mais rápido, né? E não a contratar os serviços de valorização de terra do Banco do Brasil. A valoração ele trouxe uma economia anual para o banco de cerca de 80 milhões de reais. As garantias que a gente tem nas nossas linhas de crédito, a gente mandava alguém lá avaliar aquele imóvel. E agora a gente faz isso por dados geodésicos, né? E a gente tem essas informações todas mapeadas pelos nossos ATRs. Então isso permite fazer com que a avaliação que eles fazem periodicamente esteja sempre atualizada, e a gente está monetizando isso, vendendo para o mercado. Alguns bancos já compraram, porque realmente é algo assim que é ágil. Em 44 segundos você tem a avaliação daquele imóvel e a um custo extremamente menor do que você pagar alguém para se deslocar, pagar diária, carro, combustível, para ir lá fazer a avaliação de imóvel. Essas, entre outras, que a gente tem criado aí para facilitar o dia a dia dos nossos produtores e parceiros também. E, obviamente, que nós somos concorrentes, mas quando a gente olha a torre que o Vadi trouxe de financiamento da safra no Mato Grosso, a gente vê que tem muita gente financiando a safra, que a função principal não é dar financiamento, né? O financiamento ele deveria vir prioritariamente das instituições financeiras. A gente não deveria ter um player comercial, um desenvolvedor de genética, sendo obrigado a ter uma carteira de recebíveis de centenas de milhões de dólares, até chegando a $1 bilhão no maior deles. E justamente acho que a transformação digital que a gente passa e o aumento, quando a gente vê os bancos privados crescendo de 8% para 18% da participação no custeio no Mato Grosso, a gente vê que realmente existe por parte das instituições financeiras ainda mais tradicionais, acho que um mundo menos afetado por fintechs, até pelas regulações que vem do MCR, e por ficar longe da Vila Olímpia também, então é duro um sujeito ir até Cláudia, né? Assim, tem que pegar a estrada de terra, não tem Uber, tem algumas dificuldades. Mas eu acho que é isso, através da colaboração, a gente talvez seja muito mais parceiro do que concorrente, para garantir que naquela pizza, talvez daqui a 5 anos a gente olhe, e talvez a gente tenha 40% de capital próprio, 60% do capital vindo de instituições financeiras que com certeza podem muito se beneficiar da agenda de seguros que o Vadi colocou na introdução. E complementando, acho que o papel do seguro também, de entender as mitigações de risco necessárias, pode ajudar muito nesse papel. Ter, junto às instituições financeiras que têm esse papel de financiamento, a cobrir um pouco das dores, né, dessa análise de crédito, desse risco de crédito. Então, eu vejo muito seguro cumprindo esse papel dentro dessa cadeia do agronegócio como um todo. Nesse sentido, a gente se preocupa muito com o produtor rural e o custo da produção dele. Então, não é só a taxa de juros, né, que é subsidiada, que é compatível com a sua atividade, mas todo e qualquer custo, desde o insumo até o próprio seguro, acaba refletindo na sua margem de lucro no final. E nós estamos fazendo também, usando a tecnologia, né, e em parceria com uma outra empresa, nós estamos fazendo uma análise via satélite daquele talhão, daquela área que está sendo financiada no banco, não só para acompanhar o desenvolvimento da planta, como o Vadim mostrou aqui. A precisão é de 3 metros da planta, e a gente já tem essa precisão em alguns produtos como milho, soja, cana-de-açúcar, café e algodão. E a gente tem tido a nossa intenção em fazer isso
é fazer com que o produtor rural pague menos por aquele seguro, né? Uma forma de você mitigar riscos de uma forma mais econômica, segura, né? Porém, que permita o produtor ter o serviço acompanhado e alertado até antes mesmo de ele perceber de alguma irregularidade que possa ter na sua lavoura, e com isso ele diminuir o custo de aquisição daquele seguro, né? Isso é importante. 67% de toda a área financiada de custeio nossa é mitigada pelo seguro agrícola. E a gente gostaria que fosse 100% da nossa área financiada. E nós criamos o seguro faturamento, que é o seguro de renda do produtor. Esse seguro, ele não só garante questões climáticas, né, como o seguro agrícola, mas ele também garante a renda havendo aviltamento de preço ou alguma questão que envolva o produto. Esse cliente ele está garantido também para continuar na sua atividade, pagar os seus compromissos e até fazer uma nova lavoura, né, sem a necessidade de recorrer aos bancos e renegociar sua dívida. Queria complementar essa questão do custo do seguro que você colocou, que fica alto. Quando eu tenho 15% da área, quer dizer, o seguro é mutualismo. E há uma necessidade muito forte para uma precificação e você levar isso para uma questão da pulverização do risco, você melhor pode ser as suas condições de precificação, de conhecimento, e a diversificação de cultura, que às vezes uma questão climática para uma determinada cultura pode ser muito ruim e para outra cultura na mesma região necessariamente não. Eu acho que esse debate de custo de seguro hoje ele está muito ligado a essa questão da expansão da área plantada segurada. 2, pouco foi colocado o desvio de financiamento, onde as trades revendas elas entendem que não há necessidade de seguro porque ela tem instrumentos muito mais fortes para ter o seu recurso de volta do que dá. Só que ela dá um tiro no pé, desculpa da expressão, mas porque o ano seguinte aquele agricultor talvez não vá comprar, não vai dar a mesma questão que ela precisa para sobreviver como negócio dela também, de fornecimento de insumos, sementes, seja o que for, e as indústrias que vendem isso. Eu acho que a área de seguros ela está se inovando, se modernizando a cada momento. A nossa BB Seguros é uma prova disso. Mas nós precisamos chegar num ponto, e isso é algo assim que eu particularmente acho que é importante para o produtor, de cada produtor, o seu vizinho tem um custo seguro diferente do outro, porque cada um tem uma estrutura, cada um tem uma logística diferente, né? E isso precisa ser considerado, né, esse preço, na hora de se cobrar esse seguro. Não é só risco que está envolvido, mas é a capacidade de você produzir, armazenar, comercializar. Tudo isso tem que ser computado para se definir o custo seguro. Então, com o tempo, eu acredito que as seguradoras deverá ser uma tendência, né, de você ter acompanhamento via satélite, mas também ter a condição de precificar melhor a cada um dos produtores de acordo com a logística, com a sua estrutura que cada um tem. E dados é o segredo, né, da precificação, né, com qualidade. Acho que foi comentado aqui a questão toda do tratamento e da experiência, né, de conhecer o cliente. É exatamente isso, a gente poder tratar coisas diferentes, produções diferentes e manuseios diferentes. Então, isso hoje tem acho até muito por conta da baixa oferta, da baixa competição, né, que por competência o Banco do Brasil criou, junto com o seguro, uma dominância muito grande nesse mercado e tendo uma dispersão que é fundamental, como o Valdir falou, a dispersão no território nacional ela é um fator de mitigação de risco para a seguradora. Novos entrantes sempre se preocuparam em como vai ser a competição minha com o Banco do Brasil. E eu acho que a visão tem que ser diferente, né? Eu acho que é aquela questão toda da competição finita e da competição infinita, né? A gente montou uma operação não para competir e tomar o lugar do Banco do Brasil, mas para estar nesse jogo, para conseguir evoluir de uma forma a sempre continuar no jogo, né? Isso é uma visão de longo prazo que permite você ter uma estratégia que ela pode parecer não tão efetiva no primeiro momento, porque competir com o gigante realmente é muito complicado. Agora, se você almejar ser o primeiro do mercado, você não tira nem do papel um projeto de inovação
de seguro agrícola com o ambiente que nós temos hoje. Agora, com essa visão de longo prazo, de uma competição, de realmente estar no jogo, de se manter no jogo e de criar valor para a cadeia como um todo, aí sim eu acho que é o grande sucesso, acho que desses novos entrantes dentro do seguro do agronegócio. A importância de se utilizar a tecnologia também, principalmente o IoT, para você gerar dados importantes para o crédito junto ao produtor rural. Então, nós estamos em parceria com algumas grandes indústrias, em que, ao vender aquela plataforma que eles fazem, né, nas coletadeiras e tratores, onde eles têm ali a tecnologia de precisão do quanto foi utilizado de insumos, sementes, ou quanto está sendo a produtividade ao colher, todas essas informações nós estamos jogando diretamente na nossa análise de crédito e atualizando online. Ainda não estamos fazendo, mas esse é o estudo, né? Essa é a intenção. Mas nós estamos fazendo um piloto onde vai sair da plataforma do campo desse cliente as informações sobre a sua produtividade e vai sensibilizar o cadastro e o limite de crédito dele, e ele será atualizado sem papel, sem nada, de forma automatizada. Isso vai dar maior garantia e maior condição do próprio banco em estabelecer um limite de crédito cada vez mais adequado às necessidades dos nossos clientes. Ótimo. Posso só um comentário? Acho que Claro. No último Plano Safra a gente tem uma evolução da equalização de prêmio do seguro, né? E o mercado cresceu 15 vezes e a equalização não cresceu 15 vezes. Quando a gente olha o mercado que tem para ser ocupado, ele não será ocupado em função de aumento de subvenção. Acho que é esperado, acho que tem boa parte do setor defende um aumento de subvenção, mas claramente o espaço do balanço ou a existência do seguro agrícola no Brasil não pode depender desse prêmio de subvenção. E aí, acho que é justamente a tecnologia e ter dados específicos que é o que vai tornar isso facultativo, que a gente vai ver uma entrega de valor no seguro. Acho que talvez o que a gente viu até hoje foi a obrigatoriedade de contratação de seguro atrelada a linhas que têm um subsídio de preço por parte dentro do Plano Safra. Eu acho que justamente quando a gente olha para frente, os próximos 5 anos, a gente claramente, acho que a agenda de seguros e a agenda nossa no banco também com financiamento passa a ser como eu agrego valor para esse produtor, como alguém vai lá que não faz seguro passará a fazê-lo porque quer e não porque é uma condição imposta por uma linha de financiamento, condição imposta legal ou através da ação comercial, né, de quem repassa o crédito, como nós garantiremos que sim, existe uma proposta de valor que tem valor. E eu realmente acredito na agenda de seguros. Agora, é uma agenda que, com dados, a gente vai conseguir diferenciação de preço, eficiência e diminuição do custo transacional, que é o que permite que a gente não dependa de alguém montado em cima de uma picape e indo conferir se a gente teve uma frustração de safra a, eventualmente, 300 quilômetros de onde aquela pessoa está. Senhores, para que possamos incluir a participação do público, eu vou abrir agora para as perguntas feitas pela plateia. A primeira pergunta é: como o seguro se insere nesse papel inovador e indutor de tecnologia no campo? Bom, eu começando respondendo essa pergunta, eu vejo muito como o fio condutor que vai poder transitar através da tecnologia informações importantes nas diversas partes da cadeia do agronegócio. Então eu vejo o seguro ele ter um papel de mitigação de risco importante, sim, mas ele vai ter um papel de gerar valor para o agricultor. Tem um ponto também que você mencionou muito bem, Pedro. Acho que a percepção do seguro, por essa obrigatoriedade de compra, ela tem alguns dados estatísticos que a fraude ela é em decorrência dessa percepção de seguro, né? E eu acho que gerando valor e o agricultor tendo essa percepção do valor gerado através de dados, através de uma devolução para a comunidade, através de algum outro benefício palpável que ele possa ter tanto na intempérie, no sinistro, quanto
numa boa safra, eu acho que essa percepção vai ajudar também a diminuição. A valorização, acho que o papel do seguro também é criar esse círculo virtuoso, né? Porque hoje a gente penaliza a má atitude, mas a gente não valoriza a boa atitude, né? Então eu vejo o seguro tendo um papel muito importante aí. Eu acho que a valorização das boas atitudes, né, na precificação, ela vai gerar um movimento que, abaixando a sinistralidade, diminuindo todo esse dinheiro que vai para o ralo dentro da regulação de sinistro e de pagamentos de sinistro, às vezes não tão claros, não tão preto e branco, isso tudo vai gerar valor à cadeia, porque vai baratear e vai beneficiar cada vez mais a boa atuação, né? Então, eu acredito muito nesse círculo virtuoso e onde o seguro pode cumprir esse papel. Só complementando, você falou sobre um aspecto do seguro, e eu falo sobre a utilização, né, e o benefício da tecnologia que a gente tem direcionado também aos nossos clientes. Nós fazemos no Banco do Brasil, por ano, por safra, cerca de 350 mil a 400 mil operações de Pronaf. E essas operações de Pronaf têm um seguro Proagro. E nós fizemos no app a comunicação de perdas do Proagro no app. Então, o nosso cliente pronafiano, que tem uma operação de crédito conosco, se tiver algum sinistro, né, na propriedade dele, ele pode comunicar isso 24 horas, sábado, domingo, feriado, e ele aciona automaticamente, o app aciona automaticamente como chama lá, o que vai lá ver a lavoura, o perito, exatamente. O perito para ver os danos e avaliar sem interferência da agência. Então, isso é agilidade, isso é praticidade, é comodidade, né, redução de custos, tanto para o banco quanto também para o cliente. E fizemos também agora, usando a mesma tecnologia, a renovação automática dessas 350 mil operações, que o cliente pronafiano não precisa mais ir à agência para fazer a sua operação, levar o papel. Ele faz isso no próprio app, fazendo a renovação daquele seguro, daquela contratação de operação de crédito que ele fez, também dando mais agilidade e acesso ao crédito de forma inteligente, de forma cada vez mais transparente para os nossos clientes. Vamos à próxima pergunta. É uma pergunta mais direcionada aos bancos. Qual a maior ameaça dos bancos atualmente? As fintechs? O legado existente que muitas vezes não permite fazer rápidos movimentos? Acho que os bancos têm uma enorme gama de produtos. E dessa enorme gama de produtos, a gente tem riscos diferentes em cada uma delas. Acho que talvez o principal risco do banco, de maneira geral, é não evoluir com o seu cliente. E num banco onde a gente tem desde agências de varejo, atende empresas de todos os portos, produtores rurais, a gente tem operação de cartão de crédito, de meio de pagamentos, às vezes é muito difícil a gente conseguir dar o foco, né, ou o desafio que a gente tem é conseguir ter o foco para escutar cada um desses clientes e evoluir. Então a gente tem mercados em diferentes estágios de evolução. A gente tem um mercado de meio de pagamento, onde claramente houve uma grande entrada de concorrentes, uma diminuição de margem e a forma de servir quem é o comerciante que utiliza essas marcas talvez seja talvez o que realmente existe valor. Eu acho que talvez o grande desafio dos bancos é achar que as coisas permanecerão como são. Acho que se a gente escutar os nossos clientes em cada um dos nossos negócios e evoluir, a gente vai conseguir evoluir. Obviamente que tem o custo de legado, ele é grande, o grau de responsabilidade social que os grandes bancos têm também é importante, porque ter conta digital no app é ótimo. Então, provavelmente todo mundo que está aqui no Cubo consegue lidar com essa experiência.
infelizmente, não é realidade para milhões de clientes no Itaú Unibanco, assim como é para outros grandes bancos. A Zena de manhã citou que a gente tem 60% da população vivendo com menos de um salário mínimo, a gente chega a mais de 80% vivendo abaixo de 2 salários mínimos. A gente também precisa oferecer essa população, parte dela está bancarizada, a parte não está bancarizada, a gente também tem uma responsabilidade de servir. Então a gente não pode simplesmente escolher um pequeno nicho, que eventualmente para uma fintech é enorme, mas para grandes bancos não é. A gente tem uma responsabilidade de cuidar de todos os nossos clientes e evoluir com todos eles. Eu, muito pelo contrário, eu acho que o mercado tem espaço para todos, não tenho nenhuma preocupação com fintechs, e acho que elas são muito bem-vindas. Até porque no agronegócio, nós estamos falando de uma carteira que gira anualmente em torno de 500 bilhões de reais, da qual apenas 150 bilhões o sistema financeiro participa. Os outros 2/3 são recurso próprio e o outro 1/3 é basicamente feito pelas trades, né? Então, assim, eu acho que tem espaço. Agora, é um mercado com toda atividade, mas no agronegócio, que é uma indústria a céu aberto, né? É de alto risco, de alta regulação. Eu acho que leis precisam ser criadas para que essas fintechs possam atuar de igual para igual, né? Se chegar nesse ponto, né, de ter essa capacidade, acho que até tem a condição de fazer, num médio e longo prazo. Mas o que me deixa... Na verdade, eu queria até exemplificar o que é a maior, na minha opinião, o maior desafio hoje, principalmente no agronegócio, é a sucessão. Nós temos, há 4 anos atrás, nós estávamos visitando um cliente no Mato Grosso, um grande cliente, produtor rural, que chegou lá no Mato Grosso, ele conta com muito orgulho isso, que ele tinha uma Havaiana e um Fusca. E hoje ele tem um império e é um grande produtor de soja. E estava ele, o filho dele e o neto de 19 anos, que também já está no processo, já está acompanhando aí. E o avô muito grato ao Banco do Brasil por todo esse período que ele, mais de 60 anos, que ele tem conta no banco e teve sempre o apoio do banco. E eu conversando com o neto falou para mim isso há 4 anos atrás, que fez uma grande diferença para que a gente pudesse olhar o agronegócio com o olhar daquele jovem, e não com o olhar somente do avô. Ele falou, meu avô fica agradecido ao banco por tudo isso e tal. O banco ajudou, mas ele pagou tudo, ele não deve nada para o banco, né? Agora, eu quero um banco para mim que me dê agilidade, a comodidade de eu nem ir até ele. Então, isso me assustou, porque a gratidão ela não passa de geração. Eles não viveram o que esse senhor viveu. Eles pegaram os aviões prontos, os silos prontos, as lavouras implantadas, e não desbravaram isso como o avô fez e sabe a importância disso. Mas essa é a realidade dele. E a gente não pode se contrapor isso. Então, acho que a gente tem, como gestão financeira, de estarmos atentos a essas necessidades que estão nessa turma jovem aí, como ele vê o banco, o que ele espera dele. Por isso, a gente está transformando tudo o que é possível fazer, tanto para melhorar o nosso trabalho interno e agilizar os nossos processos, mas também desenvolver produtos que sejam extremamente digitais, que possam demonstrar agilidade para o produtor. Isso não se faz da noite para o dia, né? Ainda mais numa instituição como o Banco do Brasil, que é muito grande, tem muitos desafios. A tecnologia que nós temos, ela não é só para o agro, né? Tem todas as outras áreas que precisam dela para... Então, mas eu acho que assim, essa tem sido a nossa premissa de atuação, em buscar naquele jovem estar satisfazendo a sua necessidade, olhando todos os nossos clientes, tentando trazer no agronegócio essa modernidade que eles já vivem no campo. Vadi, quer fazer uma conclusão rápida antes de encerrarmos? Só queria colocar no trabalho do macro de sucessão, que é importante, e o seguro no agrodigital não pode ser diferente disso. Eu não tenho mais que esperar, muito menos mensurar a perda. Eu já tenho que conhecer a evolução daquela lavoura, o que aconteceu, quais foram os eventos climáticos durante toda a evolução da planta, e eu tenho que chegar para ele no final e dizer,
você teve uma perda de tanto, está aqui a sua indenização de uma maneira tempestiva e qualitativa. E eu acho que hoje a tecnologia disponível, ela permite que as seguradoras façam a gestão, a regulação e a liquidação dos sinistros numa velocidade muito grande. Hoje, com as máquinas, como o Arturo falou, possivelmente terminou de colher, eu já sei o quanto ele colheu, o quanto ele perdeu, eu posso estar num dia fazendo a indenização. Então, aí a questão do interesse segurável, né, ela passa a ser bastante a usabilidade do software. É você dar para ele, de fato, alguma coisa concreta. Seguradora, uma diferença de banco e seguradora. O banco, ele dá dinheiro e pega papel. Seguradora, dá papel e pega dinheiro. A questão é a subscrição de que papel eu estou entregando para pegar esse dinheiro. E a seguradora, o que é que eu estou entregando de garantia e serviço que eu vou ter que cumprir lá na frente. E aí eu acho que na questão do agricultura, a tecnologia, a gestão, ela é fundamental na equiparação desses dois interesses de saber que papel que eu tenho que garanta o retorno de capital que eu investi naquele empreendimento e que papel que eu entreguei para pegar esse dinheiro para garantir risco futuro. Bom, pessoal, teremos agora um fechamento do painel com algumas breves palavras do Bruno Camargo, CEO da Fairfax. Então, por gentileza, Bruno, a palavra é sua no AgroTools Future 2019. Eu acho que fazer um fechamento aqui rápido, o Sérgio me pediu também para passar um pouco essa questão do que é a inovação, né, do que é essa transformação digital e como eu vejo a inovação. Né? Então, eu acho que como pano de fundo tem uma história do agronegócio, que é muito do que a gente comentou aqui. Eu acho que a inovação, ela não é eu vejo muitas empresas hoje, você tem grandes casos das maiores seguradoras do mundo, começando pelo fim, né? Então elas montando empresas de inovação que fazem parte do conglomerado, mas completamente apartadas do negócio. A minha visão é que inovação tem que ser uma cultura, tem que ser a cultura da empresa, né? E a cultura de inovação, ela vai além da tecnologia, né? Ela tem todo um processo, eu acho que é um processo inovativo, que tem que estar na cabeça das pessoas, né? Então, até como exemplo, como pano de fundo, a gestão da inovação dentro da Fairfax um começo bem simples, né? Eu acho que é uma metodologia, mas e a gente usou essa metodologia, né, de design thinking, mas que ela começa pelo simples, é aquela questão de não tentar reinventar a roda, porque tem ineficiências já claras, nítidas, aonde soluções inovadoras podem acontecer que estão claras. Basta você dar um zoom out, você olhar um pouco de fora, você criticar e você ter esse open mind, né, para poder criticar mesmo a operação de seguro. Como o Vadir está falando, talvez a experiência de seguro seja a pior das indústrias, né? Você compra um papel que você não quer comprar, uma promessa de te pagar alguma coisa de volta quando você tiver um problema, e quando você tem um sinistro, nunca é a melhor situação do mundo, né? Então você tem toda uma experiência onde poucas são as seguradoras que começaram a se preocupar com isso. Então, assim, que valor que a gente está gerando para a cadeia, qual o conforto que a gente está gerando para o segurado, né? Então, dentro desse processo todo, eu acho que estudar a parte de observação, ela é fundamental, né? Entender os diversos agentes, conversar, entender o papel da indústria financeira, entender o papel dos agricultores, como é que funciona todo esse trâmite, porque daí surgiram várias ideias inovadoras por nossa parte, entendendo quais são as reais necessidades desse mercado, né? E esse é um gráfico que eu gosto muito, né? Acho que só mostrar bem rapidamente a questão da produção de alimentos, né? No mundo e a penetração do seguro. Então, você vê o Brasil gordinho e o Brasil magrinho. Então, assim, claramente, aí tem uma oportunidade. Aí tem um ponto de inflexão que tem que ser olhado e detalhado. E o Brasil é um campeão, né? Acho que, assim, eu venho do Brasil no exterior há 20 anos, porque eu sempre fui da parte de resseguro, e eu acho que falar do agronegócio dá um prazer muito grande, porque você tem os números, a resiliência desse mercado é muito boa. Agora, ninguém, por parte das seguradoras, eu acho que além do Banco do Brasil, acho que ninguém teve essa preocupação de realmente estudar a fundo, ir no cerne da questão, ir na raiz mesmo, e entender
os anseios e os riscos, né, que precisam ser mitigados dentro dessa cadeia. As constatações tiradas daí são aquelas, né, a gente sempre fala, eu sempre ouvi, esse projeto começou há 3 anos, né, o agronegócio é muito tecnológico. Ele mas ele não fala, os diversos agentes não se conversam, não existe uma plataforma digital onde o trânsito dessa informação funciona. Então, se você parar para pensar que você tem uma máquina de John Deere no campo que coleta informações que são riquíssimas para a nossa gestão de risco, que podem precificar o risco, que podem fazer a gente pagar um sinistro através de produtos paramétricos em segundos, e a gente não está usando isso, então, poxa, tem alguma coisa muito errada e muito ineficiente, né? Então, isso tudo eu acho que faz parte da observação e a gestão, né, do teu time de inovação dentro da companhia, ele faz essa observação diária do que está acontecendo. Acho que a parte toda de crédito, como eu aprendi aqui de novo muito e estudando toda essa parte de crédito, ela é complexa, ela tem o seguro, ele depende muito ainda dessa parte toda do financiamento. Então, como é que a gente desenvolve um produto que não depende da subvenção? Isso é possível. Isso certamente vai aumentar a penetração do seguro, porque você não vai ter esse limite, né, esse cap, que hoje é a parte toda de subvenção. Então, eu acho que dentro dessa cadeia, que parece uma cadeia, que é uma cadeia assim, vencedora em termos de crescimento do PIB, mas você vê uma desconexão ainda com relação a dados, né? E oportunidades de crédito, eu acho que, como foi bem mencionado aqui, a questão toda de seguro, né? Eu acho isso foi uma competência do Banco do Brasil, mas não é muito saudável você ter um player que domine o mercado dessa forma, né? Porque uma companhia que pensa em ser a primeira do mercado, ela vai falar, putz, eu não vou entrar no agronegócio, porque vai ser muito difícil ser a primeira do mercado. Então, acho que essa visão inovadora também, acho que é parte da cultura. Vamos jogar um pouco esse jogo de longo prazo, né? Não é um jogo de curto prazo. E todo esse processo de análise, né? Todo esse processo de maturação de uma ideia inovadora, ele demanda tempo, demanda estudo e demanda profundidade. E eu vejo o mundo hoje muito imediatista, né? E eu acho que a gente começa a falar de inteligência artificial antes de entender a nossa base de dados. Então, as coisas estão sendo atropeladas e a tecnologia ela vem justamente para ajudar. Ela não vem assim, a tecnologia tem que funcionar ao nosso favor. Não a gente trabalhar e ter um blockchain, e que muita gente nem sabe o que é um blockchain, mas as empresas de seguro têm que ter um projeto de blockchain para justificar alguma coisa para o seu board. Então, eu vejo, a minha visão é o contrário. A gente primeiro precisa ter essa cultura inovadora para depois usar a tecnologia com propriedade. E dentro disso, eu acho que assim, um ponto de vista, né, a reflexão, eu acho que espaços como este aqui, onde a gente pode ter uma reflexão com diversos agentes do mercado e de uma forma completamente aberta para poder mudar a rota, porque o objetivo final é construir algo que seja importante, que gere valor para o agronegócio. Então, dentro o nosso ponto de vista sobre essa análise toda foi que uma plataforma colaborativa é necessária, né, dentro dessa cadeia do agronegócio para poder gerar valor. E o seguro é uma ótima desculpa, vamos dizer assim, para isso, porque o seguro ele consegue transitar entre esses diversos agentes e, se for através de uma plataforma digital, gerar valor em termos de dados para diversas partes, para toda essa cadeia. Eu acho que a questão toda também de parceiros, né? Então, assim, eu acho que a questão dessa economia compartilhada, e foi fascinante ver o Banco do Brasil vendendo serviço, né, para o Itaú. Eu acho que assim, a gente se aliou a resseguradores que têm um banco de dados enorme, que hoje é pouco utilizado, mas que a gente já está trabalhando neles. A agricultura de precisão, né? A agricultura de precisão, quanto mais eu vejo a agricultura de precisão, eu vejo assim, eu só vejo o seguro, porque ele dá para a gente gatilhos importantíssimos, né? Para coibir fraude, para coibir uma série de coisas, para fazer uma regulação mais rápida e para baratear. Eu acho que o preço do seguro e tratar, né, de forma diferente, eu acho que produtores diferentes. Então, eu acho que toda essa colaboração desses diversos agentes
foi fundamental, e a Agrotus teve um papel aqui muito forte na criação dessa plataforma. E eu acho que, para finalizar, esse fator humano, né, eu acho que é super importante. Acho que a gente esquece um pouco toda essa questão do behavior, né, do comportamento humano e da percepção de valor que ele tem através do produto que você está vendendo, né? Então, são dados assim, assustadores, que 25% da população americana acha que está tudo bem fraudar o seguro. E não estamos falando da máfia chinesa, estamos falando de um jantar em casa, assim. Por quê? Porque hoje a percepção do seguro é que tem umas letras miúdas que vão dificultar o pagamento. Então, como é que a gente muda essa percepção? Acho que isso é fundamental, a gente ter uma proposta de valor que mude essa percepção. A questão toda adorei estudar o cooperativismo também dentro disso, porque acho que o cooperativismo, você fazer parte de uma cadeia de valor do produtor rural, ele alinha você ao mesmo dólar, né? Você não está disputando o mesmo dólar no sinistro. Então, dentro disso, eu acho que para um projeto de inovação ele ser sustentável, esse propósito e essa responsabilidade ecossocial também é muito importante. Então, no nosso caso, o retorno, que é um conceito Lemonade, né, de retorno para o segurado, de retorno para a comunidade, mesmo em uma safra onde não haja sinistro, se o produtor rural enxergar uma ambulância nova no posto de saúde, que ele cuida do filho dele, isso tem um valor muito grande, né, na mudança de percepção do seguro, né? E gerar valor através de dados que sejam úteis, né, para o agricultor, conhecer realmente a fundo o agricultor. E eu acho que isso é a grande oportunidade que tem o seguro. O seguro pode cumprir esse papel, conhecendo o produtor e tentando fazer essa transformação. Para quê? Para que a boa atitude, né, que eu vejo nesse mundo que a gente vive de tanta desconfiança, né? Eu acho que assim, a confiança e a boa atitude, esse círculo virtuoso, né, onde exista o benefício pela boa atitude, não só a gente penalize a má atitude, né? Eu acho que isso sim pode criar um ambiente diferente aí para o agronegócio e ligar toda essa cadeia numa situação muito mais positiva, e eu acho que o benefício vai ser não só para o país, mas como para o produtor e para esses diversos agentes. Então, acho que para encerrar, eu queria só apontar essa parte, essa história da Fairfax e a visão de inovação que a gente tem. Eu acho que passa um pouquinho por essa geração nossa, essa geração X, né, de resiliente, e eu acho que a mistura entre essas duas gerações é o segredo do sucesso. Eu vejo a nossa resiliência, a nossa persistência, eu acho que com todo esse acesso novo à informação, a dados, e essa visão transformadora, né, que essa nova geração tem. Então, isso para mim é o segredo do sucesso, e é assim que se cria uma cultura de inovação. Senhores, mais uma vez, em nome da Agrotus Future 2019, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês por compartilhar o conhecimento, enriquecer ainda mais o evento. Então, uma salva de palmas ao Vadi, ao Pedro, ao Bruno e ao Marco. Muito obrigado.